Olá, sou Elias, gerente nacional de vendas da Rafit. Mais um momento espetacular da nossa marca. Lançamento hoje, essa live aqui de lançamento do Verão 2, com bolsas, calçados e chinelos, com aquele design incrível e a qualidade que vocês já conhecem. Hoje é um momento muito especial para o teu negócio. Fique até o final, assista com atenção, escolha as tuas peças, te antecipe. Quem compra primeiro, vende primeiro. E teremos condições especiais nessa primeira semana de lançamento. Coleção realmente incrível, gostaria de estar com todas elas aí na sua loja para lhe apresentar. Maravilhosa, preste atenção nos detalhes que a coleção realmente está espetacular. Oi pessoal, bem-vindos à nossa coleção Solari. Então a gente vai trazer o nosso lançamento do segundo verão da Rafit, trazendo toda a parte de bolsas e calçados e também os chinelos. Vamos começar então? A primeira tendência é a Natural Breeze. Essa tendência a gente traz essa silhueta mais leve, fluida, e a gente trouxe aqui uma bolsa shopping bag com esse detalhe de tramado que também está super elegante, traz esses nuances de dourados também de uma forma bem delicada. E o legal também dessa shopping é que ela tem aqui um porta-óculos, que também é essencial agora para o verão. Além do shape dessa bolsa, a gente também traz essa rasteira que tá encantadora. Ela tem o detalhe na lateral ali do salto em dourado e também tem essas tiras assimétricas que dão um charme a mais pro pé. Fica realmente elegante e a cara do verão. Além dessa shopping, na mesma família, a gente tem também a mini bag, que até eu vou alcançar pra Gabi. A gente pode estar olhando aqui. Ela tem a mesma proposta, também trazendo o tramado. E tem o detalhe também ali do chaveiro. Então é uma proposta mais casual, né, para o dia a dia, para sair à noite, final de semana, também trazendo explorando a mesma palha. Seguindo na mesma tendência, a gente também tem essa tote bag que a gente traz esse tramado de RR, que é um detalhe bem sutil e discreto nesse tom e sobretom. Essa tote bag também é indispensável e tem o detalhe do barbicacho na parte da frente que também dá um charme a mais para ela. Em composição, a gente trouxe essa rasteira, que tem o detalhe da pedra na parte principal, ali bem próximo ao dedo, que dá um detalhe a mais e traz toda essa nuance de pedrarias e também enfeites naturais que combinam super bem com o verão. Além da tote, a gente também tem a mini bag da mesma família, que também a gente pode dar uma olhadinha, que ela traz essa mesma proposta, né, com esse RR tramado, e trazendo o barbicacho também a tiracolo como detalhe. É uma combinação clássica, né, do nosso caramelo com esse tom de nude, que dá um detalhe a mais e sempre fica lindo no verão. Na sequência, a gente tem essa outra tote bag que também traz um tom suave, bem delicado, que é a cara do verão, que é um tom de baunilha. Aqui a gente tem como detalhe o bag charme. A gente traz então a cereja, que são agora as novas queridinhas do verão. Então a gente tá vendo cereja por tudo que é detalhe, tem cereja tanto nas estampas como aplicações, e a gente trouxe como nosso bag charme, que é um detalhe imprescindível e necessário sempre da Rafit. Além disso, essa bolsa ela traz esse gorgurão, né, com a nossa assinatura Rafit, que é aquela alça mais confortável para poder usar na transversal e também no ombro. E além da tote, a gente também tem a mini bag que compõe essa família. Então a gente pode ver que nos dois modelos a gente explorou esse detalhe dessa ráfia bem sutil, bem delicada, nesse tom de baunilha, como eu comentei, que é um tom mais amareladinho, assim, creme, que também dá o detalhe. E a gente manteve o nosso bag charme de cereja para dar todo aquele toque, para ficar a cara do verão mesmo. E agora a gente trouxe esse tamanco que antes a gente tinha na coleção anterior como uma rasteira, com esse detalhe, né, de H na parte da frente. Agora a gente trouxe então na versão do salto, que já é um modelo que foi super assertivo, que todo mundo gostou muito. Agora a gente trouxe nessa versão de tamanco para ficar ainda mais incrível e mais bonito para o verão. Além desses modelos então, que a gente desfilou, também trouxe aqui como mais detalhe essa tote, que tem também o detalhe do tramado aqui em composição com o caramelo e esse tom de off-white. E também aquela versão em preto, que também é indispensável, combinando com a rasteira. Além disso, a versão da cereja a gente também trouxe nessa outra versão de tramado, nesse tom mais rosé. Então são várias outras opções também dos tramados nessa proposta do Natural Breeze. Agora a gente passa para a nossa tendência da Tricê Elegância, que é essa tradicional união do moderno com o sofisticado, que nada mais é do que o tricê. A gente sabe que Bottega Veneta é uma das marcas que sempre traz essa tendência,
E a gente trouxe aqui nessa shopping bag como detalhe na lateral da nossa bolsa. Então é um detalhe bem discreto, mas que tem essa cara de verão para esse modelo com o tom de caramelo, que já é um dos queridinhos da coleção. Além disso, a gente traz então esse tamanco, que tem o detalhe da pedra, né, que dá essa ideia mais de luxo, mais de encanto na parte do dedo, ali na parte de um anel de dedo, dando esse detalhe a mais nesse material também, que é um caramelo um pouquinho mais sofisticado. Na sequência, a gente traz essa outra tote bag, que tem também o detalhe do tramado, mas agora na parte frontal da peça. Essa tote ela é perfeita, ela tem 2 zippers na parte de cima, então a gente consegue organizar super bem os nossos itens. E claro que tem o nosso bolso na parte de trás, que também é indispensável. Além da tote, essa família também tem a mini bag, e ela tem esse diferencial, né, de ter as 2 opções de alça. Então a gente pode estar usando tanto a alça de mão, como também essa alça de corrente a tiracolo. Então a gente consegue ter essa versatilidade de usar essa mini bolsa em mais de uma função. E também a gente tem que comentar sobre esse calçado que ficou incrível. A gente tem um anel de dedo em dourado, toda a parte do tramado que envolve o pé dando esse detalhe a mais para o modelo. Agora a gente vai para a tendência que é o boho feelings, que nada mais é do que essa ideia do boho, que continua em alta agora para o verão, mas trazendo um pouquinho mais de sensibilidade, texturas suaves e esse toque, né, mais poético e criativo do boho. Aqui a gente traz essa tote bag, que tem esse detalhe então desse tramado um pouco mais trabalhado. Também temos essa alça de mão, que a gente também tem esse detalhe de enfiado, que dá um detalhe a mais. E a gente também tem a alça transversal, então ela tem várias opções de alça para poder estar utilizando essa bolsa. E tem a divisória na parte de dentro também. Como detalhe também a gente tem que comentar sobre esse tênis, que é lançamento da coleção, e ele tá incrível. A gente trouxe agora o nosso RR na parte lateral, e também fizemos a composição do caramelo com esse tom de off, que ficou lindo. Então é um modelo novo da coleção, que tá realmente perfeito pro dia a dia, aquele toque um pouquinho mais casual, que dá um detalhe a mais realmente pro look e pro visual da mulher. Na sequência a gente vem para essa shoulder bag, que também faz parte da família, mas agora a gente está explorando o nosso RR no tramado. Então aqui a gente tem tons sobre tons bem mais suaves, e também trouxemos essa alça com esse detalhe de enfiado, então é um detalhe diferente nessa outra proposta bem mais delicada com esses tons suaves. Aqui então eu trouxe no detalhe esse tênis para vocês que a gente já apresentou, mostrando também essa combinação de tons de creme e off, trazendo o nosso RR aqui como detalhe na lateral. A gente trouxe então essa proposta dessa sola nova com esse detalhe aqui embaixo, nessa composição de 2 cores, para ficar realmente lindo e super casual. Então é uma aposta nova para o nosso lançamento. E agora a gente vai para a próxima tendência, que é o boho chique, que é essa ideia de toque mais sofisticado que a gente também tem dentro do boho. Que ele tem essa ideia do sofisticado junto com o urbano, mas mantendo as referências artesanais, mas com os acabamentos de materiais mais refinados. Então a gente traz essa shopping bag que tem todo esse detalhe desse material super lindo, também nessa composição com esses detalhes ali de amarrações e de tiras também transpassando, sem falar da nossa placa de RR, que também tem uma composição bem moderna, e o nosso bag charme, que também é indispensável. Ainda a gente traz então esse nosso modelo de sandália, que ficou um charme desse mesmo material que a gente também tem na bolsa. Tem todo esse detalhe assimétrico, que dá essa ideia mais moderna pro look. Além desse modelo de shopping, a gente também tem então a tote bag que compõe a família, agora trazendo também o mesmo material, para vocês verem como ele fica bonito realmente na bolsa, trazendo essa composição nesse formato um pouquinho mais aberto, que também é um detalhe mais assimétrico, que é lindo agora para a próxima coleção. E dentro da mesma família a gente também tem a mini bag, que é indispensável. A gente traz ela aqui na versão com a alça transversal e também com a alça de mão. Então a gente tem 2 opções de alça, nesse formato mais arredondado, que lembra essa ideia mais boho, um pouquinho mais oba, essa ideia de meia lua, que também são modelos que a gente vê super combinando com essa tendência. E eu queria mostrar para vocês as demais cores da mini bag, que a gente conseguiu apostar em um pouquinho mais de tons, que também são a cara do verão. Por exemplo, esse tom de verde aqui militar tá um encanto. Também esse tom de vermelho um pouquinho mais fechado, que lembra o cherry, fazendo o link ali com a proposta do nosso bag charme. E também o off-white, que é sempre indispensável em todas as coleções Rafite. Agora a gente vai para a próxima tendência, que é a seat belt, que é uma tendência que a gente já viu Chanel, Miu Miu, Prada, Valentino, todo mundo usando, que nada mais é do que essa tendência de trazer os cintos
para as peças, né, para as bolsas, para os sapatos. Então a gente trouxe aqui nessa versão, né, dessa cinta ali em redor da bolsa, que dá um detalhe a mais, trazendo uma fivela marcante e também apostando nesse bag charme, que é uma novidade, que também é o nosso chaveiro novo, agora na versão de cadeado, que também dá um detalhe e é algo que também a gente se inspirou na Louis Vuitton, que sempre traz muitos cadeados, então é algo que a gente está vendo também agora para o verão. Falando da fivela, então a gente também trouxe ela no nosso slide. Então aqui a gente trouxe uma fivela um pouquinho maior, apostando também no ilhós e nesse detalhe com off-white. É um modelo super prático, fácil de usar no dia a dia, mas que dá um detalhe a mais pro pé e deixa ele super elegante. E na mesma tote a gente também fez a versão da mini, que ficou um encanto. Então a gente trouxe a mesma proposta, a mesma combinação, explorando essa ráfia que tá linda, mas na versão menor de mini bag, que dá esse detalhe a mais. E é legal comentar que tanto na mini como na tote a gente tem uma divisória na parte de dentro, então ela é super espaçosa. Por mais que ela pareça ser menor, ela realmente é bem espaçosa. Então, além da versão do caramelo, a gente também trouxe essa palha na versão off-white, que dá esse detalhe a mais combinado com o dourado. Além disso, a gente também fez ela na mini bag na versão marsala, que dá todo esse toque também de tons mais cherry que a gente tá vendo pro verão. E por fim, a gente fez então essa shoulder bag tanto na versão caramelo, com esse material um pouquinho mais texturizado, e claro que a gente também fez ela na versão dourada, que é indispensável, ainda mais pensando já em final de ano, alto verão. Na sequência também a gente tem essa outra shopping bag, que a gente faz esse formato um pouquinho mais west to west, que é essa ideia de ser um pouquinho mais alongado, trazendo então essa proposta das fivelas agora prendendo na lateral da bolsa. Então é um outro jeito de aplicar a fivela, mantendo essa elegância do modelo. E a gente também traz a shoulder bag, compondo a família agora na versão cherry, para mostrar o detalhe dessa cor que também compõe super bem nesses modelos de bolsa. A gente tem então também duas opções de alça, então trazendo essa versatilidade e funcionalidade para o dia a dia. E aqui eu quero comentar com vocês sobre a sapatilha, que a gente fez essa versão nova de sapatilha explorando duas fivelas. Então ela tem esse detalhe a mais, um pouco mais moderno, nessa versão de bailarina que ficou um encanto. Agora a gente vai para a próxima tendência, que é a sofisticada e moderna, que nada mais é do que essa tendência que conecta diretamente os dois pilares mais fortes da moda atual, que é o luxo silencioso com a sofisticação e essa estética do dia a dia. Aqui a gente traz uma shopping bag com detalhes de matelassé nesse material que ficou um encanto. Ela tem também o charme ali do bag charme, então a gente tem esse chaveiro que dá todo esse detalhe e a nossa aplicação da placa também na parte frontal. Esse é um tom de caramelo um pouquinho mais suave, que também ficou lindo nessa bolsa. E aqui eu quero comentar com vocês também sobre essa sandália. Ela tem então a fivela para prender no pé, então ela é confortável, ela é ótima para o dia a dia. E tem esse detalhe do metal na parte de cima ali, que dá todo um charme e deixa, né, então qualquer look, qualquer produção realmente sofisticada. E a gente passa para a shoulder bag, que ela tem então um detalhe de corrente, que também é algo que a gente sabe que fica muito elegante. Então é um detalhe de corrente que a gente pode estar usando a alça tanto no ombro, como também usando um pouquinho mais a tiracolo, conforme a gente regula ali a corrente. Ela tem o detalhe do matelassé, compondo então com a shopping bag, e também trouxemos nesse material que tá lindo. Agora a gente vai para a tendência Everyday, que são as bolsas essenciais e indispensáveis no nosso dia a dia. A gente começa com essa shopping, que ficou um encanto com essa ráfia na parte frontal, então trazendo uma versão de um modelo que já é queridinho, já é super conhecido por vocês, só que agora nessa textura nova. Além disso, a gente traz então agora esse tamanco, que tem o detalhe então do dedo, do anel de dedo ali em dourado, e também trouxemos aqui na versão com o nosso monograma, que tá lindo demais, que a gente sabe que é indispensável em todas as coleções. Na sequência a gente vem com a tote bag, então a gente fez agora a versão da shopping, mas agora a gente fez a versão da tote nessa mesma proposta. Agora aqui eu trago com o nosso monograma claro, explorando o monograma, que é um dos queridinhos, e que ficou realmente uma composição linda com esse calçado. Seguindo nessa trend, a gente vem para office, que também faz essa alusão, né, do dia a dia, de modelos essenciais e indispensáveis. Aqui a gente traz o matelassé na parte do corpo da bolsa, que fica lindo e sofisticado. Essa bolsa ela tem divisória, tornando ela super prática e espaçosa. Então a gente consegue estar utilizando ela também com as duas opções de alça. Também é uma coisa versátil e ótima para o dia a dia. E aqui a gente fez a composição com esse tênis, que também é um modelo novo e é lançamento da coleção.
Aqui a gente trouxe na proposta do metalizado, né, do prata, que dá todo esse toque sofisticado e moderno. É um metalizado discreto, né, e a gente sabe agora que cada vez mais o metalizado ele não precisa ser usado somente na noite, está sendo usado muito também no dia a dia. Na sequência, a gente traz essa bowling bag nessa proposta diferente, inspirada na Stella McCartney, que é um modelo então que tem um design um pouquinho mais sofisticado, trazendo essas nuances ali na parte central, e também a gente fez a composição do nosso tom de nude com o tom de níquel, então traz esse ar de mais modernidade para o modelo. Além disso, aquele mesmo tênis que a gente trouxe antes, agora a gente fez essa versão de off com nude. Legal a gente comentar também que ele é um lançamento e a gente tem todo o detalhe do nosso solado em EVA, com essas fissuras que dão essa ideia de conforto e também são ótimas para o dia a dia. Agora a gente vai para a tote bag, que também faz parte da família Office. A gente faz a composição então desse tom de caramelo um pouquinho mais claro com o tom de off. E aqui a gente tem o detalhe, né, do nosso chaveiro, que agora é um porta-cartão, que também é indispensável e ótimo para usar no dia a dia. Aqui já é uma tote conhecida com um tamanho perfeito e ideal, que a gente sabe que é necessário para o nosso dia a dia, nessa versão com um material que é um flotter bem delicado. Ainda a gente traz então agora o nosso tamanco, que também a gente fez uma releitura de uma rasteira que já é queridinha de vocês, só que agora na versão de tamanco. Então a gente trouxe essa rafa aplicada junto com a fivela, mas na versão de tamanco, fazendo a composição com o caramelo. Dentro da mesma família, a gente também traz a nossa shoulder bag. E olha como ela é espaçosa. Ela é pequena e compacta, mas ela tem 2 bolsos de zíper na parte de cima, e ela tem mais um bolso auxiliar na parte de trás, e sem falar que ela tem 2 alças. Então ela tem a alça de mão e também tem a alça tiracola. Então ela ficou muito funcional e realmente uma bolsa perfeita para o dia a dia. Agora a gente vai para a tendência das mini mochilas. Afinal, essa ideia para o verão, dia a dia, a gente precisa cada vez mais desses modelos práticos e usuais. E uma mini mochila, com certeza, é a aposta para isso. Aqui a gente fez 2 versões, então com uma tela C e também com o monograma. Claro que a gente tem tanto o nosso monograma claro, como também o nosso monograma dark. E aqui na outra versão a gente traz o matelassé como detalhe. E ainda temos o detalhe do nosso chaveiro, que dá um charme a mais na peça. Ela tem 2 puxadores, o que facilita a abertura. E realmente é ótima para estar usando no dia a dia, final de semana, quando a gente for levar algumas coisas e estar com as mãos livres. Aqui eu também quero comentar com vocês sobre o nosso tênis, que também a gente já trouxe na outra versão, só que agora ele vem com esse detalhe do nosso R na lateral, compondo com o monograma. Então, é uma versão moderna, mas também sofisticada do nosso monograma. Seguindo então no monograma, a gente trouxe essa mochila que também é indispensável e essencial na nossa coleção, com esse bolso principal na parte frontal e também o outro bolso essencial na parte de cima superior. É um modelo combinando o monograma com o caramelo, que a gente já sabe que é indispensável, que realmente fica lindo e sempre é uma aposta certeira para a coleção. E aqui a gente tem que comentar sobre esse tênis, que também é um lançamento, que ficou maravilhoso. A gente traz então esse solado Chuck, que é essa proposta então de um sneaker com um solado um pouquinho mais alto, nessa vibe bem esportiva, mas também que traz um impacto visual de conforto e atitude para o look. A gente fez, claro, na combinação com o monograma, trazendo essas peças de caramelo, né, que dá um detalhe a mais pro tênis, trazendo toda essa modernidade que é indispensável no modelo. Aqui a gente trouxe, então, mais as versões do nosso tênis Chuck para dar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Então a gente fez tanto na versão do monograma claro, também combinando com esse caramelo mais suave. Nesse solado, então, como a gente já comentou, tem essa proposta um pouquinho mais despojada. Ainda a gente fez umas combinações com os tons de off e também nude. E aqui trazendo a telinha, que também é algo que a gente está vendo muito agora para o verão. Partindo para essa outra composição, em que a gente traz o nosso detalhe de azul claro, que é o cian, combinado com os tons de cinza e também tons de off. E aqui, claro, que uma versão, né, indispensável, que seria os tons de terrosos, um pouquinho mais delicados, e também trazendo essa tela na mesma tonalidade para compor e deixar harmônico o modelo. Esse é um tênis super leve e ergonômico, que tem o solado em EVA, que garante todo esse estilo e atitude para o modelo. E agora a gente vai para a tendência Time to Shine, que são as bolsas metalizadas, que são ícones de estilo. Além disso, eles são acessórios cintilantes que prometem elevar, né, o glamour para outro patamar nesses modelos de bolsa. Aqui a gente traz então 2 modelos que tem o tramado, né, tem esse tricê na parte frontal, combinando então na versão dourada como também na versão prata. E claro, elas têm 2 opções de alça, então são essenciais e indispensáveis, que a gente pode estar utilizando uma alça tiracolo ou também estar usando a alça de mão.
E agora a gente vai falar sobre essa rasteira que também tá linda. Ela tem o nosso RR nesse outro formato, então um pouquinho mais assimétrico. A gente traz esse detalhe novo na combinação de dourado, que realmente é uma rasteira que fica lindo e que fica perfeito para o verão. Modelos pensando também em final de ano e essa facilidade de colocar no pé e tá presa ali pela fivela. E agora a gente vai para a nossa linha de modelos essenciais, que a gente combina então os calçados com as bolsas na mesma data de entrega. Nossa coleção então Shoes and Bags. Vamos lá? A gente começa então nessa tendência de ráfia, né, trazendo esse modelo super descolado, bem espaçoso, que tem um toque macio e também tem o bag charme na parte da frente. Então, além da nossa alça de mão, a gente também tem a nossa alça tiracolo, né, para poder estar utilizando ela de uma forma mais despojada. Aqui a gente traz a rasteira nessa versão com aplicações de pedras, também remetendo a estética boho combinada com a estética de verão. Então a gente traz ali com a aplicação das pedras nesses tons de caramelo e também no tom dourado. E agora a gente vai para a nossa shoulder bag também da coleção, que ela tem esse detalhe de matelassé e também tem o nosso RR na parte do fecho. Aqui a gente tem a opção da corrente também, que pode estar utilizando tanto no ombro como assim a tiracolo. Além da versão da shoulder, a gente também fez a versão da mini, que ficou realmente um encanto e linda pensando no verão, pensando em final de ano, pensando nesses looks mais despojados que a gente vai estar começando a utilizar agora. E claro que a gente tem que comentar sobre essa mule, que tá um arraso. Ela tem esse detalhe assimétrico na parte de cima do pé e também traz esse material que tem todo um detalhe a mais, com um toque de sofisticação desse tom de marrom, que dá um detalhe a mais e é uma das cores que a gente segue usando e segue sendo tendência para o verão. Então, além da tote bag que a Gabi apresentou para nós nessa versão, a gente também trouxe ela aqui na versão de off, nessa palha um pouquinho mais tom e sobretom, que também fica linda e incrível no verão. E também a versão do nosso tamanco, eu queria comentar com vocês sobre o detalhe do salto, em que a gente aplicou a mesma ráfia, que dá todo esse detalhe, que é o mesmo que a gente tem aqui na Gasper, na parte de cima do pé. Então, é a cara do verão e fica muito charmoso e elegante. Agora a gente vai para uma família que é o sinônimo de clássico, tradicional e elegância, que é esse modelo aqui que a gente trouxe com o nosso monograma e com essa aplicação dessa fivela na parte da frente, que dá todo um detalhe a mais. É um modelo muito elegante, que já é referência de várias marcas internacionais e que deixa ainda mais sofisticado o nosso monograma. Aqui a gente fez na aplicação também o mesmo detalhe, só que agora na versão da rasteira, trazendo uma rasteira com esse traseiro, né, com a fivela, garante praticidade, é muito bom para estar usando no dia a dia e faz a composição. Então a gente tem o mesmo tom, a mesma combinação, tanto na rasteira como na bolsa. E agora a gente vai para a versão dela mini bag. Então é a mesmo shape que a gente já apresentou, só que nessa versão menor, que ficou um encanto. Aqui a gente ainda fez a combinação da nossa costura contrastante, então nessa versão do Dark Cacau, com a costura num tom de off, que traz muita elegância. E esse adorno que a gente tem então na parte central da bolsa, a gente também trouxe agora aqui na versão da nossa sandália, trazendo também a mesma composição de cor e a mesma detalhe de costura. Então ela ficou realmente elegante, super sofisticada. É uma composição linda pra gente apostar muito no verão. Seguindo então nossas texturas de verão, a gente trouxe também uma palha, que é um modelo diferente, que traz uma palha com uma textura com um alto relevo, combinado com esse tom de caramelo um pouquinho mais escuro e também trazendo a nossa alça de gorgurão com o Rafite escrito na lateral, então que dá todo um detalhe, um pouquinho mais de charme e sofisticação para o modelo. Então ela é essencial e perfeita realmente. Além disso, a gente traz essa versão então desse tamanco, que também tem um adorno do dedo ali em dourado, e a gente trouxe a mesma palha com toda essa sofisticação, combinada então com o debrum do material no tom caramelo. E agora a gente vai para a tendência do monograma jacquard, que é um dos pilares do luxo contemporâneo. A gente já sabe que a Gucci é uma das marcas promissoras que sempre traz esse monograma. Ele traz então essa ideia de sofisticação e também é um luxo discreto. Aqui a gente traz então nessa tote bag, com o detalhe do nosso jacquard RR na parte frontal e também na parte lateral da bolsa. Além disso, a gente trouxe também na Slink Bag, que tem todo esse detalhe então combinado com esse Dark Cacau e o monograma. Vocês podem perceber que o RR ele traz esse toque de profundidade e textura exclusiva realmente desse modelo. Na sequência, a gente traz então a nossa mini bag, também trazendo o jacquard aplicado, dá todo um detalhe a mais dessa proposta então da combinação do nosso Dark Cacau com o jacquard,
e também a gente tem a opção da alça transversal, como também temos a opção da alça de corrente para poder estar usando na mão, algo mais versátil e prático. Aqui eu também quero comentar para vocês sobre o nosso modelo do tênis, que a gente fez uma outra versão do Chuck que eu já apresentei para vocês, só que agora com o nosso jacar aplicado, nessa composição com recortes, né, do tom do Dark sobre o monograma, para vocês verem como ele cria um sofisticado recorte que dá um detalhe e também um equilíbrio para o modelo do tênis. Além do tênis que a gente apresentou aqui com a modelo, a gente também trouxe esses dois tênis que já são queridinhos na nossa coleção, aplicando então um monograma combinado com esse tom de Dark Cacau e esse outro tom de cinza que também dá um detalhe a mais. Então é nesse solado caixa, que já é conhecido de vocês, a gente trouxe então nessa outra versão. Além do solado caixa, a gente também trouxe ele nesse outro solado, que a gente também já havia trazido na coleção, só que agora atualizando ele com o nosso jacar também. Combinado então também com o tom de marrom, que dá todo um detalhe a mais para o modelo. Seguindo então para os metalizados que a gente já apresentou, aqui a gente fez mais alguns modelos, porque realmente o metalizado é indispensável, a gente precisa ter muitos modelos, muitas variações pensando no verão e no alto verão, final de ano e tudo que acontece nessa época. Então aqui a gente trouxe uma mini bag que traz uma textura, né, de um snake bem delicado, nesse tom de dourado que também ficou perfeito, combinando então com a alça transversal e também com a nossa alça de corrente. Além disso, aqui a gente traz então essa rasteira nessa proposta de gladiadora. Então ela tem esse detalhe de recortes e essa aplicação então de enfeites meia esfera na parte central, que ficou um charme. Então é uma atitude, é um modelo que tem bastante elementos, mas ao mesmo tempo ele compõe super bem o look, como vocês podem estar vendo o look da Gabi aqui. Além dessa versão de metalizado que a gente apresentou para vocês, aqui eu trouxe mais algumas modelos de mini bolsas em metalizados. Aqui, por exemplo, a gente tem essa versão que foi apresentada na versão prata. Temos também essa mini bag com uma tela C, também no tom de dourado. Além disso, a gente também tem ela no prata e aqui a composição, então, com a rasteira que fica linda. Seguindo, a gente vai, então, pro tom de bronze, que também foi muito pedido e que realmente fica lindo agora nas composições de final de ano. Então aqui a gente traz uma pincelada de alguns tons metalizados que a gente vai ter, então, na coleção essencial. Agora, seguindo, então, a gente vai para as coleções da parte das Candy Colors, que também é algo que a gente viu muito agora pensando no verão. E a gente trouxe de uma forma bem discreta, pensando nas mini bags, que são bolsas práticas e fáceis de usar no dia a dia e compor com vários looks. Então aqui a gente traz o tom de rosa bem clarinho, que a gente viu tanto na Miu Miu como na Ferragamo e também na Valentino. Então são esses tons de Candy Colors, eles estão vindo cada vez mais, mas a gente trouxe eles pontualmente na nossa coleção. Aqui a gente traz essa mini bag, que ela tem então o detalhe de corrente, uma alça tiracolo e também o zíper na parte de cima. Então ela é bem prática, bem flat e é ótima para usar assim no dia a dia, no final de semana, algo bem usual. Aqui eu quero comentar com vocês sobre a rasteira, que ela tem todo o detalhe também, combinando então com o mesmo tom de rosa e ainda com esse detalhe de dourado, que traz todo esse charme a mais que faz a composição também com a corrente. Então a gente tem o detalhe tanto na parte do anel de dedo como na parte de trás. Então traz esse toque mais sofisticado para o tom de rosa. E na sequência a gente vem com essa outra mini bag com a proposta do Matelassé no tom de azul agora, que também é uma Candy Color, mas a gente fez combinando então com o níquel, então deu todo esse detalhe a mais de sofisticação para o modelo. Aqui a gente fez a composição então do níquel com o azul, que é uma cor que também a gente trouxe no Candy Colors, então a gente trouxe tanto o azul como o rosé, e a gente fez a proposta da mesma combinação na nossa rasteira, então a gente trouxe ela com a combinação do níquel, tanto no anel de dedo como também na parte de trás. Então a gente pode ver que fica uma combinação realmente elegante e super sofisticada, suave, combina muito bem para a proposta de verão, final de ano. E agora a gente vai para a tendência do Animal Print, que já foi sucesso na nossa coleção anterior com o Cow Print, que era a nossa estampa de vaca, e agora a gente trouxe então na versão do Leopardo, que é uma tendência que está vindo muito em alta para o verão, tanto na versão da mini bag, que a gente já apresentou, então é super prática e fácil de utilizar, compõe super bem com vários estilos. E claro que a gente fez a nossa versão do tênis, que também ficou um arraso. É um modelo que tem muita atitude e muita personalidade. Então a gente trouxe a combinação do leopardo, junto com o tom de caramelo e com esses tons de off-white, que dão todo um charme a mais. Então ele fica um tênis moderno e muito fácil de utilizar no dia a dia. Vamos falar então sobre as carteiras da nossa coleção. Aqui a gente trouxe um pouquinho dos modelos que a gente tem na coleção, um pouquinho de detalhes também com relação às nossas bolsas. Vou pedir pra Gabi nos ajudar aqui. Então a gente tem esse modelo aqui, tem o detalhe da mesma ráfia que a gente aplicou também nessa tote bag. Ela tem então na parte interna ali a parte da divisória, também temos a parte do zíper e a parte do porta-cartões. Então a gente consegue estar guardando a parte de moedas, também cédulas e os cartões.
Na sequência, a gente vai trazer esse outro modelo, que é um lançamento da coleção, agora com esse detalhe do matelassé aplicado nesse outro formato. Aqui a Gabi vai nos mostrar. Então a gente tem o porta-cartão na parte de dentro, também temos a parte das cédulas ali, então super prático e muito flat. Então ela é ótima para estar usando no dia a dia, ela cabe super bem nas bolsas, ficou realmente perfeita e combina, né, super bem, por exemplo, com este modelo aqui que a gente está trazendo. E agora a gente vai para esse modelo que também já é queridinho da nossa coleção. A gente fez mais versões nesse mesmo material que a gente trouxe também na bolsa. Então a gente fez também no modelo da nossa carteira, além, claro, dos monogramas e também do modelo de vermelho, que é indispensável. Aqui a gente pode ver a parte interna dela também. Aqui a gente tem então os cartões, também tem a parte do zíper e o espaço especial para cédulas. Então nessa coleção a gente cuidou para ter cada vez mais modelos de materiais, tons, cores, combinando principalmente com as bolsas e também com as mini bolsas da coleção. Vamos então para a nossa linha de chinelos, que são realmente indispensáveis, essenciais e os queridinhos da coleção que a gente sempre precisa ter, ainda mais pensando no verão. Agora a gente vai começar com um modelo que traz um enfeite novo, aplicado nesse tom de mocha mousse. Então é um tom de caramelo um pouquinho mais escuro, né? Que tem um enfeite novo, agora aplicado nos pés, com esse detalhe um pouquinho mais de dourado, combinando com o tom do mocha mousse. Outra novidade em enfeite é esse modelo aqui que a gente traz então com essa pedra central combinada com a corrente. Aqui eu trouxe para vocês na versão em ônix e preto, que também fica super charmoso, a gente sabe que é um dos modelos que mais vendem na nossa coleção. Na sequência a gente vem com mais um modelo novidade, que também tem esses adornos com essa parte retangular, dando mais ênfase para o tom do marrom, combinado então com esse elemento na parte de cima dos pés, que fica um adorno super bonito. Além dos modelos então, que a gente trouxe apresentados aqui pela modelo, também a gente trouxe então na versão do nosso tom de azul, que a gente já viu então nas bolsas, e também a gente trouxe aqui nos nossos chinelos, o tom do marrom, e também aqui a gente fez mais 3 versões, combinando com o rubi, que é esse tom um pouquinho mais similar ao cherry, também na versão do nosso crudo e no nosso preto. Então são alguns adornos que a gente já apresentou, agora aqui em mais algumas versões de cor. Partimos para mais uma novidade da coleção, que é a linha Duo, que ela tem esse detalhe na parte ali do solado, que é uma segunda cor, que faz um charme a mais, essa vibração, essa leveza do verão, a gente reflete nesse chinelo. Além da versão apresentada, a gente também trouxe ele na versão do café, combinado com essa linha em caramelo. Também trouxemos na versão do crudo, trazendo a linha em caramelo, então muito sofisticado e elegante. E claro, o azul, que é uma aposta agora para o verão. E a gente fez a combinação então em tom de off, que também dá um detalhe a mais e deixa o chinelo muito bonito. Indo para nossa linha de Aurora Strass, a gente traz ele agora na versão do rosa, que também é algo que a gente viu que está super em alta. E a gente fez a combinação então do cristal com o rosa. Ficou realmente um charme, um detalhe, um brilho que dá todo um destaque. E seguindo com os RRs, a gente trouxe também o nosso RR aplicado na parte central com o tom de azul no mesmo tom que a gente tem no nosso chinelo. Então olha como ele ficou delicado, elegante, traz essa leveza, né, que é a cara do verão. O azul a gente trouxe também aplicado aqui com o RR em strass. Então foi uma aposta realmente da temporada, combinado com o cristal, que dá todo um charme. E seguindo naquela versão do RR, a gente fez também uma outra versão nova do nosso RR com o monograma, nessa combinação de crudo. Então ela dá uma ideia de sofisticação e elegância para esse nosso monograma. E além dos clássicos que a gente já traz na nossa coleção, como a linha de pets e também a linha de floral, nessa versão a gente trouxe um infantil um pouco diferente. Então apostando nessa ideia de fundo do mar, trazendo sereias combinadas com esses tons de azul, rosé e esse outro tom de pêssego, e trazendo o elemento da estrela do mar como destaque. E agora a gente vai para mais uma novidade da coleção, que é esse chinelo com a nossa tira um pouquinho mais larga, que dá todo um detalhe. E além disso, ela tem um formato mais retangular, que a gente está chamando de square. Então é a nossa linha South Beach Square. Ela traz então o RR na parte central, tem a tira um pouco mais larga e esse formato bem mais diagonal, com essas formas mais retangulares. Então é um chinelo totalmente novo e uma aposta da coleção. Nessa mesma linha a gente trouxe também a aplicação borro, né? A aplicação dessas esferas na lateral, nessa tira um pouquinho mais larga, que deu todo um charme a mais, então trazendo essa estética mais sofisticada, que realmente dá uma ideia de mais elegância para esse modelo do chinelo.
Além disso, a gente também trouxe esse mesmo chinelo, agora com essa tira mais larga, com a versão do strass. E olha que lindo ficou essa aplicação com essa tira nesse tom de dourado, que dá todo um detalhe a mais no pé, ele brilha super bem e fica realmente muito elegante. E eu pedi pra Gabi também vestir a versão do preto, pra vocês verem esse detalhe que a gente fez nesse preto bem colorido, bem verão, que vai ficar realmente lindo e encantador para usar no final de ano, usar com várias peças, várias cores, então tudo combina muito bem com ele. E claro que além desses tons que a gente apresentou, a gente trouxe mais alguma gama de cores aqui, pensando no rosé, também no preto com o cristal e nessa versão trazendo aqui o branco, então com esse detalhe mais boreal também do cristal. Então a gente tem aqui mais algumas opções de cor para esse chinelo que é lançamento, que realmente é uma aposta da temporada. Então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de tudo que a gente vai ter no nosso lançamento de chinelos, trazendo novidades em cores, novidades em enfeites, novidades em formatos, para a gente apostar realmente muito para o final de ano, tendo muitas novidades e estar arrasando por aí com muito Rafite. Então, pessoal, a coleção Solari toda apresentada pela nossa designer Bárbara. Parabéns à Bárbara, que está representando toda a nossa equipe de designer. Mais de 500 funcionários envolvidos. Produzimos aqui no Brasil, então tem muita gente envolvido, muito amor, muito carinho em cada peça, para chegar aí na sua loja e fazer aquele sucesso. Espero que todos tenham acompanhado, pegado os detalhes ali, que realmente tem peças maravilhosas e vai ser um sucesso. Mais essa coleção da Rafite com bolsas, calçados e chinelos. Esperamos que vocês gostem da coleção e até a próxima! Até a próxima! Sucesso!